Olá, seja muito bem-vindo aqui nessa aula. Então, hoje nós vamos falar sobre o cubismo. O cubismo foi um movimento de vanguarda artística europeia que foi marcada pelo uso de formas geométricas. Então, por isso o nome cubismo é muito diferente do que tudo que tinha sido produzido até agora, né? Então, olha, esse estilo ele rompeu com os modelos estéticos que valorizavam a perfeição das formas, não precisava mais representar a realidade. E esse movimento artístico do cubismo foi um dos primeiros movimentos, né, que surgiram já no início do século XX ali. Os artistas eles utilizavam formas geométricas para representar. Então, reparem nessa obra que eu coloquei aqui para vocês olharem. Veja que ela é toda fragmentada, toda recortada, com formas geométricas. Então, o nome é exatamente por causa, o nome de cubismo é exatamente por causa do cubo, né? Então, o cubismo surgiu no início do século XX, mais especificamente em 1907, na França. E a origem da palavra é por causa do cubo. Então, formas geométricas. Como que aconteceu isso tudo? Vamos lá. No ano de 1904, o espanhol Pablo Picasso, vocês já ouviram falar no Pablo Picasso? Pablo Picasso é conhecido como o pai do cubismo. Ele veio para Paris, então ele nasceu em Málaga, na Espanha, só que em 1904 ele foi para Paris estudar arte. 3 anos depois, o artista, ele pintou essa obra aqui, né, As Meninas, uma obra revolucionária que marcou o início do cubismo. Então, essa aqui foi uma das primeiras obras nesse estilo cubista do Pablo Picasso. A primeira obra que ficou conhecida de Pablo Picasso foi essa aqui, nesse estilo. E ele fez, e junto, então veja só, como que aconteceu? O Pablo Picasso, ele encontrou um outro artista, o George Braque, e junto, eles perceberam que... Como que eles se encontraram, né? Vou contar essa história para vocês. Eles foram numa exposição. O Picasso foi numa exposição lá em Paris de alguns artistas pós-impressionistas, que era o Cézanne, que estava lá. Então, ele foi assistir à exposição do Cézanne. Chegou lá, vendo a exposição, ele encontrou, conheceu um outro artista, que era o George Braque. Lá os dois fizeram uma grande amizade, começaram a conversar e chegaram ao consenso, né, de que eles pensavam de uma maneira parecida no jeito de expressar a sua arte. E os dois juntos criaram esse grande movimento maravilhoso que é o movimento do cubismo, que nós estamos até hoje falando aqui sobre o cubismo, então se imagine a importância desse encontro desses dois grandes artistas, né? Então, olha, trata-se de um movimento revolucionário cuja principal característica é a observação da realidade sob diferentes perspectivas, envolvendo a geometrização das formas e a ruptura da representação verdadeira dos objetos. Significa que não precisava mais mostrar os objetos como eles eram, né? Não tinha mais aquela coisa de perspectiva, profundidade. Não, era tudo em 2 dimensões mesmo, né? Sem ter esse compromisso. No cubismo, as formas da natureza e das pessoas são representadas por meio de figuras geométricas, representando as partes em um mesmo plano. Então, é como se fosse um quebra-cabeça todo desmontado. Aqui, ó, é um retrato do Pablo Picasso que foi feito pelo Juan Gris. Então, é o Pablo Picasso, mas você olha e pensa, mas não é o Pablo Picasso. É um retrato do Pablo Picasso no estilo cubista. Então, olha só, o cubismo, se a gente olhar essa data que eu vou colocar para vocês aqui, de 1907, 1914, você vai pensar, meu Deus, mas são 7 anos só. São 7 anos. E é impressionante a gente pensar isso, né? O que a gente faz em 7 anos? Eu não sei o que eu fiz nos meus últimos 7 anos. E durante 7 anos, esse cubismo ficou super em alta em Paris. E até hoje nós falamos sobre esse movimento artístico. Esse movimento artístico influenciou vários outros que vieram depois. Então, muito importante, por quê? Porque foi uma quebra de padrão. Né? Foi uma quebra, eles inventaram uma coisa completamente diferente, completamente inovador e vanguardista, exatamente, né? Porque é um movimento de vanguarda, mas assim, completamente inovador, diferente de tudo que tinha sido criado até então, por isso que ele foi tão importante. Então, olha só, a primeira fase, né, o cubismo teve algumas fases. Então, a primeira fase foi até 1911.
Foi uma fase analítica, que foi dado o nome como fase analítica. A principal característica deste período foi a decomposição das formas, o que permitia a visualização dos elementos da pintura de vários ângulos. O que significa ver de vários ângulos? Que você pode olhar daqui, que você pode olhar dali, você pode, numa das duas, quando você estiver observando a obra de arte, você faz esse teste. Olha para esta obra, por exemplo, o Arlequim Inclinado, de Pablo Picasso, e observe os olhos dele. Você chama a atenção os olhos. Você começa, cadê os olhos? Estão aqui os olhos. Então, você olha os olhos. Aí você começa, nossa, acho que ele está meio triste, aqui tem a mão. Você começa a observar ele nessa forma aqui. E se você mudar o seu ângulo? Não, eu não vou olhar ele, eu vou olhar o que tem lá atrás. O que será que é aquilo? De repente, o que está atrás dele parece que não está mais atrás, parece que está na frente. E parece que o rosto dele que está na frente foi para trás. Parece que tem outros objetos que estão na frente aqui, esse outro objeto parece que está mais para frente, e o rosto, que eu achava que estava na frente, parece que agora não está mais na frente. Então, ele tem essa confusão no olhar, assim, em todas as obras cubistas, praticamente. Então, depende do objeto que você focar quando você for olhar, não o objeto, o elemento que você focar quando você estiver olhando, vai te dar uma visão diferente. Então, é muito interessante. Essa é a fase analítica. Então, nesse período, as cores que eram mais utilizadas eram cores neutras. O cinza, o bege, o castanho, reparem, né? Uma bem neutra, assim, bem apagada. Essa é uma obra bem característica desse período histórico. Depois, a segunda fase, olha, já diferente. A segunda fase era o cubismo sintético, que foi a partir de 1911 até 1914, mais ou menos, né? E aí as cores passaram a ser mais escuras, mais marcantes e também começaram a utilizar colagem de objetos em cima, tá? Inteiros, ó, colagem de objetos inteiros nas pinturas, como pedaços de madeira, vidro, metal, números, palavras e letras. As colagens eram utilizadas pelos artistas como maneira de possibilitar mais do que sensações visuais, possibilitar também sensações táteis. Então, muito interessante, né? Esse tipo de arte você imagina naquele período, né, que foi feito essa obra. Então, imagina as pessoas que estavam tão acostumadas com aquela arte acadêmica, de repente viam isso e falavam, não, né? Então, você imagina a polêmica que causou esse tipo de arte naquele período. Quais são as principais características, então, das pinturas cubistas? Geometrização, fragmentação, renúncia da perspectiva, obras em duas dimensões. Então, vocês já sabem o que é. Geometrização são formas geométricas. Fragmentação é tudo desmontado, parece um quebra-cabeça desmontado. Renúncia da perspectiva, que não precisava mais ter aquela perspectiva de profundidade, longe, próximo, que a mesma obra, quando você olha, às vezes você tem a sensação de estar longe e às vezes você tem a sensação de estar perto, um elemento que você focar na sua obra. Então, essa é a renúncia da perspectiva. E obras em duas dimensões, 2D, né, que a gente chama hoje 2D, duas dimensões. Que uma outra obra, sem profundidade ou perspectiva, a natureza passa a ser retratada simplificadamente. Aqui são as árvores, então vejam a forma que era produzida, né? Não precisava mais aquele monte de detalhe, folhinhas, né? Era mais simplificado, era uma forma simplificada de representar as imagens. Cores austeras, do branco ao negro, passando pelo cinza, ocre, apagado ou castanho. Isso aqui era mais no segundo período, né? Na primeira fase do cubismo, que foi até 1911, que usava mais essas cores aqui. Olha essa obra que eu coloquei para vocês observarem, né? Bom, só deixa eu ler aqui primeiro antes de explicar para vocês. Então, a preferência pelas linhas cortadas ou cruzadas, o cubismo retrata as formas por meio de traços retos e a valorização mínima de curvas nos desenhos. Até aqui. Então, veja, reparem nessa imagem aqui, nessa obra, aquilo que eu acabei de comentar com vocês. Quando você foca um objeto, um elemento da obra, parece que esse elemento se aproxima. Quando você foca o outro, parece que o outro se aproxima. É muito interessante.
Olha só, aqui uma outra obra um pouco diferente. Aqui, olha, é uma natureza morta de Pablo Picasso. Então, os temas como natureza morta e retratos são utilizados pelos pintores cubistas como recurso para experimentar e criar, baseados, claro, nas particularidades dessa vertente artística. Então, é uma natureza morta? Sim, senhora, é uma natureza morta. Mas olha que sempre com formas geométricas. Um pedaço de pão, aqui uma fruta, sempre em formato de geométrico, linhas retas, né? Aqui a gente já vê algumas curvas. Tem um outro artista que eu vou falar daqui para frente que ele utilizou muito as linhas curvas. Então, vejam uma coisa importante aqui para entender esses movimentos artísticos. Esses movimentos artísticos, eles não tinham mais regras, eles não tinham nada definido, cada um criava como criava. Então, tem algumas características mais fundamentais, assim, umas características que mais representam o movimento artístico, mas mesmo dentro daquelas características, tinha alguns artistas que criavam um pouquinho diferente, porque não tinha regra. Então, quando você pega uma obra, você precisa analisar do contexto inteiro da obra, né? Então, não significa que tinha que ser assim para ser cubista, tinha que ser assado para deixar de ser cubista. Não, né? Porque não tinha mais regras. Então, você olha num todo, você analisa num todo o contexto da obra para você compreender, tá? Mas você vai entender até o final desta aula que você já vai conseguir identificar uma obra cubista. Aqui, novamente, as mesmas cores, né? A utilização de cones, cilindros, esferas, formas geométricas para retratar um objeto, uma realidade. Olha essa obra aqui, né? Violino e jarro. Então, né? Você está vendo um violino e um jarro? Eu estou vendo um jarro aqui e um violino aqui, né? Mas completamente fora da realidade. Ele não é aquele violino todo certinho, montadinho, né? Como a gente viria lá nos períodos anteriores. Temos aqui alguns artistas bem importantes, mas, como você já percebeu, quem é o conhecido como pai do cubismo é o Pablo Picasso, com uma importância muito grande de George Braque, que os dois juntos criaram esse movimento. Todos esses artistas aqui produziram obras com esse estilo cubista, cada um dentro tem as suas particularidades. Então, eu vou mostrar para vocês algumas obras aqui. Vocês vão ver que um ou outro difere alguma situação, mas são todos considerados cubistas. Novamente, Pablo Picasso nasceu na Espanha. Seu nome de batismo é muito maior do que o seu nome artístico, porque ele é conhecido como Pablo Picasso, mas o nome dele de registro era Diego José Francisco de Paula Juana Nepomuceno Maria de Los Remédios Cipriano de la Santíssima Trindade Ruiz e Picasso. Olha quanto nome, o nome dele era imenso, porque naquele período eles tinham costume de homenagear as pessoas. Então, homenageavam o vô, a avó, o bisavô, a bisavó, o santo de devoção. Então, eles pegavam o nome de todo mundo e colocavam na criancinha, a criança ficava com esse nome imenso. Era costume da época, mas aí, né, ele foi só conhecido como Pablo Picasso, somente, tá? O pai de Picasso, ele era pintor e a mãe era professor. O pai era pintor e professor de arte, só que ele era pintor amador. O pai dele não era famoso como ele ficou, mas foi o pai dele que ensinou para ele as primeiras técnicas de pintura, né? Então, olha que interessante isso aqui. A primeira obra de Pablo Picasso, com 8 anos de idade, ele fez essa primeira tela, chamada O Toureiro. E aí, né, o toureiro, as touradas eram tão comuns lá na Espanha, e o Picassinho, bebê não, né, com 8 anos de idade, representou aqui um toureiro. Interessante, né? Muito bem, e aqui Pablo Picasso teve algumas fases importantes na sua vida. Teve a fase azul, a fase rosa e a fase africana, tá? Então, vamos aqui passar rapidamente por cada uma dessas fases. Então, a fase azul teve como principal acontecimento a morte do seu amigo, Casa Gemas. Suas obras apresentavam uma monocromia como forma de expressar sua tristeza. Naquela época, o azul representava tristeza.
Então, quando um artista colocava azul na obra, representava tristeza. É interessante, né? Mas exatamente isso. Nessa fase azul, o Pablo Picasso pintou várias obras com essa tonalidade, porque foi uma fase muito triste da vida do Pablo Picasso, porque ele tinha um grande amigo, o Casa Gemas. E assim, eu vou falar rapidinho aqui para vocês sobre o Casa Gemas. O Casa Gemas era amigo do Pablo Picasso, também era pintor. Eles tinham uma amizade muito grande. E o Casa Gemas se apaixonou eu escrevi aqui para você, ó, pela Germaine. A Germaine era uma dançarina de um cabaré que ela posava para vários artistas pintavam a Germaine, né? E, inclusive o Pablo Picasso. O Pablo Picasso fez vários quadros com a imagem da Germaine. E o Casa Gemas se apaixonou loucamente por essa moça. Se apaixonou loucamente e ela não quis saber nada do Casa Gemas. E aí o Casa Gemas, numa fúria, pegou uma arma e foi atirar nela, matar ela. Só que não acertou, errou o tiro e aí ele se matou. E, enfim, aí o Pablo Picasso ficou muito triste com a morte do seu amigo, ficou muito chateado. E aí passou por uma fase grande de tristeza, pintou várias obras nesse estilo, né, nesse estilo que foi a fase azul. Então foi um período bem triste na vida do Pablo Picasso. E a Germaine, né, só como curiosidade, ela depois de um tempo que o Casa Gemas tinha morrido, ela começou a namorar com o Pablo Picasso. E ficou com o Pablo Picasso um tempo, e depois ela terminou com o Pablo Picasso e ficou com o outro, e daí ficou bastante tempo com o outro. Então, infelizmente, aqui aconteceu isso, e o Pablo Picasso, então, ficou pintando nesse tom de azul durante muito tempo, até que veio a fase rosa. A fase rosa foi porque o Picasso conheceu uma outra moça, a Fernande, e se apaixonou loucamente pela Fernande. E aí passou a pintar rosa, que era uma cor alegre, né? De paixão mesmo. Então foi auge da sua paixão quando ele passou a utilizar desenhos eróticos e sensuais, utilizando essa fase rosa. E a terceira fase do Pablo Picasso é a fase das máscaras africanas. Então, olha que interessante, ele teve muita influência das artes africanas, com o uso das formas geométricas em cores escuras baseadas nas máscaras africanas. Então, ele teve contato, ele conheceu a arte africana, as máscaras africanas, e assim ficou entusiasmado com esse estilo diferente de fazer arte, bem diferente do que ele conhecia, e ele representou muitas obras, ele trabalhou nesse estilo, lembrando muito as máscaras africanas. Muito interessante. E o George Braque, nós precisamos falar um pouquinho sobre o George Braque. Lembram? O George era amigo do Pablo Picasso, os dois juntos que criaram esse movimento, são os dois artistas mais importantes aqui do cubismo. Então, o George, ele nasceu no dia 13 de maio de 82 e faleceu em Paris em 1963. Então, filho de pintor, desde cedo descobriu sua vocação e em 1899 ele foi para Paris estudar, né? E foi lá que ele conheceu o Pablo Picasso e juntos eles criaram este movimento artístico. Olha só, até contei essa história aqui, ó. Em 1907, durante uma exposição do Cézanne, Braque conheceu o pintor espanhol Picasso e, tendo ideias em comum, iniciaram uma parceria que resultou neste movimento artístico. Olha só, em 1914, Braque foi convocado para servir a Primeira Guerra Mundial. Olha que judiação. Só que em 1915 ele se feriu, né? Não morreu, felizmente, ele se feriu gravemente lá na guerra e mandaram ele de volta para casa. E aí ele ficou um tempo sem pintar, ficou 2 anos sem pintar, mas aí ele voltou a pintar diferente. Ele começou a usar cores mais escuras. Ele não fugiu do estilo dele, cubista, mas ele começou a utilizar cores mais escuras. Ele deve ter sido impactado muito com a guerra, né? Com certeza. Olha, depois da guerra, o artista desprezou os traços angulosos e as linhas fortemente geométricas de sua etapa anterior para iniciar um trabalho com linhas mais curvas e um novo repertório de temas, como a natureza, a morte e as pinturas figurativas, mas sempre dentro do estilo cubista. Então, né, a gente vê que aqui já tem mais linhas curvas, natureza morta mesmo, mas não fugiu do estilo cubista dele. Fernand Langer
Fernando nasceu na Baixa Normandia, na França, no dia 4 de fevereiro de 1881. Ele era de família de camponeses. Ele ainda criança já mostrou seu interesse para o desenho. Olha que interessante. Lembra que eu falei para vocês que é cubista, mas cada artista tem o seu jeitinho especial de fazer? Olha que diferente já a obra dele, né? Eu acho muito legal. Ele já colocou linhas mais curvas, mas ainda dentro, né, das formas geométricas, e ele colocou mais cores nas obras. Dos outros artistas, né, eram cores mais neutras, mais apagadas, e ele colocou cores, então muito interessante. Suas obras, apesar de apresentarem aspectos importantes desse movimento artístico, apresentam novidades, como a utilização de cilindro e cores, né, cilindros e cores. Essa aqui é muito cilindro, né? Olhem, né, que eu já falei para vocês algumas vezes, mas foquem nessa obra. Presta atenção, parece que esses cones estão pulando da obra, né? Só que é 2 dimensões, então é um efeito muito interessante que eles conseguem fazer nas obras. Um exemplo é este quadro aqui, ó. Ele buscava as abstrações curvilíneas e tubulares que contrastavam com as formas retilíneas de Braque e Picasso. Então, Braque e Picasso usavam linhas mais retas, né? E aqui o Langer usava já formas mais arredondadas, né? Cada um tinha o seu estilo. Alice Bailey, muito interessante porque ela é uma das únicas mulheres desse período do cubismo. Naquela época, como vocês já sabem, a gente já falou, né, nas aulas anteriores, as mulheres não tinham muitos espaços, não tinham espaço dentro da arte. As mulheres eram criadas para sua família, crescer, estudar para sua família. Então, ela foi uma inovadora da sua época também. Olha só, só que ela estudou numa escola que era frequentada só para mulheres. O pai dela deixou ela estudar, só que numa escola só para mulheres, né? Não podia se misturar com os homens. Em 1906, ela se estabeleceu em Paris, que era o centro da cultura de vanguarda. E aqui ela se representou em 1917, com 45 anos, ela fez o seu autorretrato. Então, esse autorretrato dela é quando ela tinha 45 anos de idade. Bacana, né? Muito interessante. Olha o estilo cubista, né? Diferente também, né? A sua personalidade está aqui, mas as linhas aqui representando simplificadas, muito simplificadas. Então, olha aqui a mão, né? Não é aquela mão toda certinha, com a unha desenhada, não. São linhas simplificadas que representam a sua pessoa, né? A sua personalidade. Muito bacana. Então, a liberdade que os artistas tiveram de criar nesse período. Aqui, mais uma vez, né, essa obra eu já mostrei para vocês lá atrás, ela fez amizade com vários artistas, com o Juan Gris, com o Picabia, e aqui, né, a sua obra, O Cemitério, de 1913. E, por último, eu coloquei aqui um resumão do que a gente estudou aqui, e eu vou ler para vocês. O cubismo, então, foi um movimento artístico do século XX, desafia representações tradicionais da realidade, fundado por Picasso e Braque, destaca-se pela decomposição geométrica das formas, perspectiva fragmentada e cores terrosas, a primeira parte, né, que foi criada por Picasso e Braque. Rompe com a tradição ao apresentar objetos sobre múltiplos ângulos simultaneamente, aquilo que eu comentei com você, que você foca um e daí parece que vem, né? Então, múltiplos ângulos simultaneamente, convidando a reflexão sobre a percepção visual e o tempo. Suas influências se estendem à escultura, né? Também as esculturas foram influenciadas pelo movimento cubista, deixando um legado duradouro na arte moderna, inspirando outros movimentos como o futurismo, que a gente vai ver depois, e o abstracionismo, por exemplo, que foram muito inspirados aqui no cubismo. Tá bom?